Isso mesmo. Enquanto isso, a gente vai para mais um bate-papo falando sobre saúde. Hoje, Dia Mundial da Saúde. Vamos comemorar esse dia, certo, Kelly? Certinho, é importante a gente se conscientizar de como cuidar, né? Ter todos esses cuidados, tanto na parte física, quanto na parte espiritual e também na parte mental, gente. Porque hoje o mal do século são os transtornos mentais, né? Muita gente aí tendo transtornos de ansiedade, tendo transtornos aí de distúrbios, né? De vários fatores que nos atrapalham, né? Depressão, síndrome do pânico, medo, cada um tem a sua característica específica e a gente vai conhecer entre essas aqui que a gente já sabe, algumas outras também com a doutora Tainã, que é psicóloga, linda e maravilhosa, está aqui com a gente novamente. Tudo bom, doutora? Oi, Kelly, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Tainã Serra, psicóloga clínica, certo? Isso. Vai nos ajudar um pouquinho aí a tentar ver como é que a gente faz para organizar essa saúde mental aqui, né? Deixar os nossos divertidamente em dia. E me diz uma coisa, quais são os tipos de transtorno que as pessoas têm? Certo, eu vou começar hoje falando sobre os carros-chefes que a gente tem na clínica. Então, o que mais aparece, inclusive o que eu mais atendo. Vou começar aí com o transtorno depressivo maior, o que a gente conhece no senso comum de depressão, tá? Então, e antes de falar dos transtornos, o que eu gostaria, assim, de deixar bem claro, o que é um transtorno mental? É quando existe intensidade, frequência e prejuízo na vida social dessa pessoa. Certo. Tá? Então, quando o social dela fica comprometido, ela não consegue, interfere no trabalho, no estudo, nos relacionamentos, relacionamento de família, relacionamentos amorosos, aí sim se configura um transtorno, porque essa pessoa ela tem prejuízo na vida profissional, na vida social. Tá? Entendi. E, por exemplo, o transtorno depressivo maior, ele se caracteriza, qual é a característica central dele? Humor deprimido por no mínimo 2 semanas. Então é diferente, por exemplo, de estar triste. Sim. Porque a gente tem momentos tristes. Sim. Né? Quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguma coisa que a gente queria muito, enfim. Então, a característica da depressão é o humor deprimido por no mínimo 2 semanas. E uma outra característica que a gente consegue fazer bem aí esse diagnóstico, a pessoa ela perde interesse por atividades que antes ela tinha prazer. Então, assim, olha. Antes eu gostava de comer, eu gostava de dançar, de pintar, de ler e agora eu perdi o Não gosto interesse. de mais nada. Poxa vida, isso é ruim demais. Ó, a gente vai continuar em instantes aqui o nosso bate-papo, mas tô sabendo que tem aniversariante aí, Babi. Pois é. Baba, baby, baby, baba, baba. Tem aniversariante, ela não me fala. Ela me falou na hora de ir embora. Eu falei, não vai embora sem cantar o parabéns. Porque aqui, gente, aniversário nesse programa é lei, entendeu? Sobe o som do parabéns pra gente cantar parabéns pra Maria. Obrigada. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, Obrigada. que dia mais feliz. Obrigada. Quantos Obrigada. aninhos? Pode contar, não? Posso Pode? sim, 6.0. Uau, tá turbo agora, Maria. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe muitos Obrigada. anos de vida pra você. Muito Desculpa, obrigada. Kelly, tive que fazer interromper você, mas a gente volta aí, que faz parte também comemorar a vida, não é, doutora? Faz parte da questão de ter um emocional firmado aí, não tem? Faz sim. Fica Obrigada. tranquila, amiga, tá desculpada. Obrigada, Eu te chamei viu? de Baba, né? Você que tem que me desculpar agora. Pode continuar me falando quais são os transtornos. Então, essa é a característica central do transtorno depressivo maior. Essa perda de interesse, esse desânimo, essa tristeza. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial, o que é eu estar triste e eu estar com uma depressão. Que existe um tratamento medicamentoso, com terapia. Agora me diz uma coisa, como é que a gente consegue então descobrir quando essa questão de você estar mais recuado, não ter mais tanto prazer nas coisas que você fazia, como que você consegue aí distinguir se é depressão ou é cansaço? Porque tem muita gente que às vezes não quer mais fazer nada porque tá sempre cansado, é muita correria, só tem aquele dia para descansar no fim de semana, então eu não quero fazer muita coisa, não quero me exceder muito, não quero ir até muito tarde porque eu tô cansado. Como que você consegue perceber se é depressão ou é cansaço, essa falta de vontade de fazer as coisas? O cansaço, a gente, quando tá cansado, a gente dorme e no outro dia a gente acorda renovado, né? Pronto para outra. É
Agora, quando é uma fadiga, como é na depressão, a pessoa ela já acorda cansada, desanimada, ela não tem perspectiva de futuro, de fazer planos, às vezes falta vontade de se alimentar, ela não tem fome, ou às vezes ela tem fome demais. Então, na depressão, a gente lida com dois extremos. Ou é uma pessoa que dorme muito, ou é uma pessoa que tem insônia, uma pessoa que come muito, ou uma pessoa que perde o desejo de comer. Então, aí a gente consegue ver as diferenças de uma tristeza ou de uma depressão. Como que os fatores genéticos e ambientais, tipo assim, contribuem para o desenvolvimento desses transtornos? Certo. A gente sempre fala que um transtorno ele não é só por uma causa. Então, é como se a gente fosse fazer um bolo. A gente não faz um bolo só com um ingrediente, certo? É verdade, não. A gente precisa aí de vários ingredientes. Sim. A gente precisa de forno, fermento, farinha, várias coisas. Mesma coisa um transtorno mental. Então, existe um fator genético. Se você tem alguém da sua família que sofra de um transtorno mental, você já carrega uma carga genética. Significa que você vai ter? Não necessariamente. E aí a gente entra com um fator de personalidade, que é um fator inato, é aquilo que a gente nasce com, né? Se eu vou ser mais desinibida, se eu vou ser mais introvertida, fator de personalidade. E a gente entra com a vulnerabilidade social, cultural, ambiental, que vai envolver desde a minha criação, desde a comunidade em que eu vivo. Tudo isso contribui para que a gente tenha um desencadeamento de um transtorno mental ou não. E os fatores estressantes da vida, que entra no ambiental. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não tinha uma carga genética, mas ela tem um fator de personalidade ali que contribui, é uma pessoa que tem dificuldade em fazer amizades, ela é mais introvertida e, de repente, ela tem um fator estressante na vida. Ela se muda de cidade, muda de emprego, se divorcia e tudo isso pode contribuir aí para um desenvolvimento de um transtorno mental, de uma depressão, por exemplo. Poxa vida, então é importante, né, que se a gente tem esses sintomas ou está tratando de algum desses transtornos, a gente fique atento ao ambiente que a gente vive, às pessoas que a gente convive ali, porque dependendo do tipo de pessoa, se é uma pessoa com uma energia pesada, se é uma pessoa que murmura bastante, isso atrapalha também muito no desenvolvimento, né, da pessoa tentar se curar ali, enfim. Mas tem outros transtornos também, porque a gente conhece os comuns, né, que é a ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Quais são os outros que a gente pode classificar como os transtornos mentais também? Eu separei para vocês hoje aqui, porque a gente tem aí um livro de transtornos mentais, Meu né? Deus. É triste, mas temos, a realidade. né? É a realidade. Então, eu separei, a gente chama de, na psicologia, na psicopatologia, que estuda os transtornos mentais, do grupo B. Quais são eles? Transtornos de personalidade. E às vezes é muito difícil a pessoa que tem um transtorno de personalidade ir buscar ajuda, porque ela acredita ser da personalidade dela. Eu sempre fui assim, eu sou assim, então é muito difícil que ela vá buscar ajuda. Mas aí ela sofre, por exemplo, no trabalho, ela não consegue ter estabilidade, não consegue ter estabilidade nos seus relacionamentos, né? A família reclama bastante, então é o momento ali de procurar ajuda. Bom, vou começar falando então do transtorno de personalidade antissocial. É o que no passado a gente chamava de psicopatia. Então, o transtorno de personalidade antissocial é uma pessoa que, a partir ali a gente já começa a ver, a partir dos 15 anos, é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar as normas do ambiente. Então, as normas da escola, enfim, então ela está sempre... Trabalho. Então, ali aos 15 anos você já consegue ver. É uma pessoa que não respeita a autoridade, né? Então, geralmente tem um histórico de violação dos direitos alheios, de expulsão de escola. E aí, aos 18 anos, ela recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. E aí, o que é marcante, o que chama muita atenção nesse diagnóstico é uma pessoa que ela tem um histórico aí de roubo, né, furto, agressão, se envolve muito em brigas e ela faz isso por prazer muitas das vezes e ela não tem remorso. Poxa vida, hein? É um transtorno E às bem vezes crônico. a gente acha que esse transtorno é só
das pessoas que não gostam de se socializar, de ir em lugares coletivos, de receber pessoas em casa, mas na verdade é a pessoa que tem uma personalidade firme ali e ela não consegue se adaptar ao social. Ao social. E além disso, né, ela viola os direitos dos outros. Então é aquela pessoa que vai maltratar animais, vai buscar brigas na rua, né? Entendi. E ela não tem remorso. Entendi. Faz o seguinte, acho que dá tempo ainda, né? Manda uma mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, pode ser? 965861493. Manda mensagem se você tem algum tipo de transtorno aí, que a hora que a gente conseguir aqui, a gente lê pra você, combinado? E qual que é o outro transtorno? A gente tem também o transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno, a depressão, a ansiedade é um transtorno que a gente encontra muito mais em mulheres. Já o antissocial, o narcisista, a gente encontra muito mais nos homens. Ah, é? A gente está falando de 50% a 75%. Então, assim, isso é muita coisa. Muita coisa. A pessoa que tem personalidade narcisista é uma pessoa que busca admiração excessiva. Ela busca poder, tá sempre ali tentando ser o centro das atenções. E ela manipula, né? Usa muitas pessoas ali para ter benefício próprio. Então, ela está sempre em busca de ser o centro das atenções, em busca de poder, de sucesso. Ela acredita ser especial. Então, ela acredita que merece um tratamento VIP, né? Se ela for num restaurante, ela tem que sentar na melhor mesa. Esse é o narcisista. Poxa vida. Fora que, assim, não dá pra você conversar com uma pessoa assim, né? Você Não. começa a conversar, falar sobre você. Antes de você terminar a frase, a gente sempre fala muito isso aqui, né? Por exemplo, ai, olha, eu comprei um relógio novo. O exemplo, né? Tá toda feliz que comprou um relógio novo, a pessoa falou, eu tenho 10 iguais a esse. Ela, tipo, joga um balde de água fria, não dá pra você conversar, ter um diálogo decente com uma pessoa que tem essa questão, né? Sim, e são pessoas que elas se sentem especiais, únicas, elas vangloriam as conquistas delas e às vezes elas nem têm, vamos dizer, diplomas, né, para se vangloriar tanto. São pessoas invejosas, tá escrito no DSM, né, que é o Manual de Transtornos Mentais. Não acredito nisso. E muitas das vezes elas acreditam que elas são invejadas por de tão especiais que elas acreditam. São pessoas arrogantes porque acreditam que estão acima das outras pessoas. Difícil, né? Que pena isso. E qual que é o outro transtorno? Tem algum outro? Sim, e por Vários, último, um resuminho aqui. É. Mas por último a gente tem o transtorno de personalidade borderline. É um transtorno que acomete mais mulheres e a característica central dele é a instabilidade do humor, tá? Então é uma pessoa que em um dia ela oscila entre a ansiedade, a irritabilidade, a tristeza. E qual que é a característica? A desregulação emocional. Ela não consegue conter essa raiva. Então ela tem episódios de raiva, né? De se envolver em brigas assim, desnecessárias. Se alguém fechar no trânsito, é capaz que ela desça, brigue, a coisa toma uma proporção que era desproporcional, sabe? E uma outra característica é uma pessoa que tem medo do abandono. Então ela faz esforços desesperados, por exemplo, num relacionamento amoroso, para que aquela pessoa não a deixe, não o termine. Entendi. E aí, só pra gente entender assim de uma forma mais técnica, o que acontece dentro da cabecinha aqui do cérebro da pessoa quando ela tá tendo, por exemplo, não sei se eu posso falar, crise de borderline. É hormônio? Bagunça? O que acontece? Já existem pesquisas que mostram que o cérebro de uma pessoa com depressão, uma pessoa que sofre com o transtorno borderline, ele é diferente. Ele tem atividades, né, dos neurônios mais ativadas. Então, o borderline, ele sente tudo mais intenso. É muita raiva, é muito amor, é muito ciúmes, é tudo muito. É intenso. E qual que é aquele transtorno que as pessoas têm dependência emocional? Esse a gente não, o nome oficial dele, a gente chama lá no diagnóstico, no DSM, de personalidade dependente. É um transtorno de personalidade do grupo C. Então são pessoas, exemplo, quando o adolescente dependia dos pais para tudo, para tomar pequenas decisões. Casou e agora o esposo que até escolhe a roupa que ela vai sair, o que vai comer, é uma pessoa que não consegue tomar decisões sozinha. Então é o transtorno de personalidade dependente.
E também quando isso é junto, por exemplo, com um casal, né, com alguma pessoa que você está se relacionando, acaba sendo quando passa a ser uma dependência emocional, a pessoa tem aquela necessidade de ser aceita, medo também de ser deixada, medo de terminar o relacionamento. Muitas pessoas até aguentam aí relacionamentos de muito tempo, às vezes sofrendo, né, algumas questões dentro do relacionamento, por conta dessa dependência, por conta desse medo de ser deixada, desse medo de parecer que vai morrer se não tiver mais a pessoa. Né? Como que a pessoa pode trabalhar isso na cabeça, assim? Ou seja, a gente sabe que a terapia ajuda muito, mas tem alguma coisa que a pessoa pode ouvir que nunca tenha escutado e possa ajudar? Aqui a gente está falando de transtornos, então assim, é critério, terapia e medicação. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Ainda mais os de personalidade que a pessoa acredita, eu sempre fui assim, eu sou assim, até você mostrar que não, você é assim, porque o borderline, você tem uma desregulação emocional. Sim. E você precisa aprender a regular suas emoções. No transtorno de personalidade borderline, a gente trabalha muito com a terapia comportamental dialética. É uma terapia que hoje tem evidência científica que funciona. Então a gente trabalha para regular essas emoções. Quando eu estiver a ponto de querer matar uma pessoa, o que eu devo fazer? E a gente tem habilidades para que ela se acalme, se autoacalme. Ai, que bom. Eu acho que é importante a gente falar também sobre como funciona uma terapia, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Eu já vi pessoas perguntando esses dias o que é a terapia, o que acontece, o que a pessoa fala pra gente que a gente não consegue pensar sozinho, que a gente não consegue resolver sozinho. Você consegue dar uma explicação pra gente assim, bem superficial mesmo, do que acontece em uma sessão de terapia e como isso pode ajudar as pessoas? Uhum. É muito comum a gente achar que precisa buscar terapia quando a gente está passando por um problema. Mas também a gente busca para se autoconhecer. Por exemplo, eu sinto muitas coisas intensamente, né? Como que eu posso fazer para sentir isso mais leve? Terapia, autoconhecimento. E como que funciona a terapia? Geralmente ocorre uma vez na semana, duração de 50 minutos. Você pode fazer tanto online ou presencial, como você preferir. E nessa sessão, por exemplo, a que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma terapia que o terapeuta ele se comunica mais com o paciente. Então tem mais troca. Então ele vai fazer perguntas como foi a tua infância, a tua adolescência, o que te causa ansiedade, o que te causa tristeza, quando você está nervoso, como que você lida com essas emoções. Entendi. Então basicamente é isso. E eu acho muito curioso, né, Kelly, quando a gente está falando de nós mesmos, ou de uma situação até que aconteceu, e a gente começa a contar para o outro, a gente fala, nossa, realmente, eu agi assim, eu falei assim. Então você começa a se ouvir. E esse eu acho que é o grande insight da terapia, você se ouvir. Porque você começa a relatar como que você é, como foi a sua semana, e você começa a prestar atenção. O que eu deixei de fazer? Ou o que eu podia ter feito? Então esse é o grande start aí da terapia. Poxa vida, não tem, é muito importante, né? E muito bom também, principalmente para quem tem algum desses tipos de transtorno. E quem não tem também, gente, é vida, porque você vai praticar o seu autoconhecimento, você vai conseguir saber como lidar com várias situações que, por exemplo, você já passou, teve um impacto grande na sua vida, né? Em uma próxima vez você vai saber como lidar da melhor maneira possível para talvez você não sofrer tanto ou não ser tão impactante quanto foi da última vez também. E me diz uma coisa, como que esses transtornos psicológicos eles podem afetar o funcionamento do dia a dia da pessoa? Porque imagina, você tem um trabalho, você tem uma vida, você tem tudo pela frente. E aí de repente você acorda ou muito irritado, ou muito chateado, ou muito triste, ou recuado, escondido. Como que isso pode afetar na vida do ser humano? Essas pessoas, por exemplo, na depressão, no borderline, afeta muito, porque nem sempre ela vai conseguir ter constância. E, por exemplo, o borderline, que às vezes tem a irritabilidade alta, ela vai responder mal às pessoas de trabalho, então vai ter um impacto aí na vida dela, causando instabilidade, né? O trabalho ela vai acabar sendo dispensada com mais frequência, os relacionamentos não vão ser duradouros, então ela tem um prejuízo na área profissional, na vida amorosa, na vida familiar. Quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando que esse comportamento da pessoa aparece em diversos contextos.
Então, o todo dela, a área familiar, amorosa, profissional, todas essas áreas vão estar prejudicadas. Entendi. E como que você separa cada tipo de abordagem para cada tipo de transtorno? Hoje, o que a gente tem de evidência científica para padrão ouro de tratamento para depressão e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. E aí tem as novas terapias surgindo. Por exemplo, para luto, hoje a gente tem a terapia de aceitação e compromisso. Para borderline, terapia comportamental dialética. Tá? E aí, o paciente veio com a demanda, um bom profissional que esteja atualizado, né, nessas terapias, esteja sempre em constante conhecimento, estudo, ele vai saber fornecer o melhor tratamento para aquele paciente. Perfeito. Olha, são muitas questões que é importante saber. Até a gente chegar, gente, em um nível de autoconhecimento que é preciso para ter uma vida tranquila, tem uns passinhos aí pra gente percorrer. Então é bom a gente saber o que a gente precisa fazer e colocar em prática. É um pouquinho de cada coisa. Hoje, como é o Dia Mundial da Saúde, nós estamos falando aqui da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Então, assim, se você estiver com a sua intimidade com Deus em dia, se cuidar, né? Fazer aquela sua atividade física para ter longevidade. E também cuidar da sua saúde mental, colocar limites em certas coisas para você não avançar muito do que você pode, respeitar o limite do seu corpo, tudo isso vai caminhar de uma maneira que você vai ter paz e tranquilidade aí na sua vida. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua presença. Sempre é muito bom conversar com você. Foi um prazer, Kelly, é um prazer. Conhecemos um pouquinho mais aqui de outros transtornos que existem. E, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes. Joia, eu tô lá no Instagram, @psicotainan, THAYNA. E também tem o WhatsApp, tá aparecendo aí na tela, né? Sim. 959744595. Sim, já chama a doutora lá, já tira todas as dúvidas com ela, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais aí, às vezes a pessoa tem algum tipo de transtorno, não sabe identificar qual é, então às vezes você vai conseguir, né, fazer com que ela enxergue ali, fazer o diagnóstico dela para ela conseguir entender e saber qual que é o melhor caminho, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez Kelly. pela sua presença aqui. E a gente finaliza esse bloco com a nossa frase do dia, que hoje tá inspiradora, gente. A nossa frase hoje está dizendo como é que vai ser a nossa semana, porque essa semana vai ser incrível.